Olá pessoal, tudo bem? De volta então para o nosso curso voltado para a Polícia Civil do Distrito Federal, tá? Polícia Civil do Distrito Federal. Para continuar o tema, irei fazer uma questãozinha para você ter uma ideia de como cai na prova, tá? Coloca na tela para mim para fazer a questãozinha e depois dando continuidade aos temas, tá? Uma questão que caiu para delegado de Polícia Federal no ano de 2018, tá? Delegado de Polícia Federal. Em cada item a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada com base na legislação de regência e na jurisprudência dos tribunais superiores a respeito de execução penal, lei penal no tempo, concurso de crimes, crime possível e arrependimento posterior. Essa aí é uma introdução padrão CESP. Manuel praticou conduta tipificada como crime. Com a entrada em vigor de nova lei, esse tipo penal foi formalmente revogado, mas a conduta de Manuel foi inserida em outro tipo penal. Nessa situação, Manuel responderá pelo crime praticado, pois não ocorreu a abolício criminis com a edição da nova lei, gabarito correto. Não ocorreu a abolício criminis. O que ocorreu? A nossa continuidade típico-normativa, ou continuidade normativo-típica. A conduta criminosa sai de um tipo penal e vai para outro. Tá? Atentado violento por dolo aconteceu isso, o contrabando aconteceu isso, saiu do 334, foi para o 334A. Atentado violento por dolo saiu do 214 e foi para o 213, virou o estupro. Continuidade normativo típica. Só ocorre a revogação formal e não a revogação material do crime. Ok? Vamos em frente. Próximo tema na tela. Próximo tema é a questão da combinação de leis, lex tercia. A questão de combinação de leis. Na verdade, o nome que você vai utilizar é combinação de leis, mas na verdade não é combinação de leis. É combinação de normas, porque leis eu posso combinar. É possível a combinação de leis, mas para você vai dizer que não é possível. Você vai falar assim, não é possível. O que não é possível, na verdade, é a combinação de normas. É eu pegar um crime com a pena de outro. De onde é que temos o maior embasamento para isso? De onde que está surgindo essa questão de combinação de leis? Qual é o caso concreto que saiu a questão de combinação de leis? Só para você ter uma ideia, no ano de 2013, no ano de 2013, eu fiz a segunda fase de delegado de polícia do Paraná e caiu exatamente isso, falar sobre a combinação de leis. Não tinha súmula na época, hoje já tem até súmula. Eu sabia do caso concreto. Qual é o caso concreto que fundamentou a súmula? Pode colocar na tela que eu vou ensinar o caso concreto. Seguinte, a Lei 6368/76, antiga lei de drogas, trazia lá o tráfico e o uso eram os delitos do artigo 12 e 16. Trazia o tráfico com pena de 3 a 15 anos. E veio a Lei 11.343, que trouxe o tráfico, de 2006, com a pena de 5 a 15 anos. Artigo 33, né? Mas no parágrafo 4º, trouxe a redução de pena do tráfico privilegiado. O que é o tráfico privilegiado? Que inclusive nem equiparado de onde ele é, né? O tráfico privilegiado. Se o agente for primário, bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e nem integra organização criminosa. Redução de pena de 1/6 a 2/3. Redução de pena. Tráfico privilegiado. Ok? Pergunta. Em relação à sucessão de leis no tempo, pode colocar na tela para eu fazer a sucessão aqui. Imagine que a sucessão se deu aqui. Aqui foi a entrada em vigência da nova lei. E aí a conduta foi praticada aqui. A sentença vai ser aqui. Qual lei eu aplico? A conduta foi praticada sob a vigência da Lei 6368. E a sentença já tem a Lei 11.343. Qual a lei que eu aplico? A Lei 6368 ou a Lei 11.343? Pergunta um pouco difícil, não é tão fácil responder essa pergunta. Você já aprendeu comigo que é a melhor lei a ser aplicada. Eu aplico a melhor lei. Você já aprendeu isso comigo? Eu aplico a melhor lei. No entanto, qual é a melhor lei? É a 6368 ou a 11.343? Depende. Por que, professor? Para mim está na cara que a 6368 é melhor. Coloca na tela. Está na cara. Pode colocar na tela para mim o material. Ela fala o seguinte, a pena é de 3 a 15, aqui a pena é de 5 a 15.
Logo, professor, a 63 e 68 é melhor. Não. Se você pegar a 11.343 com a menor pena de 5 anos e aplicar a redução de pena, pode ser que no caso concreto a pena fique menor que 3 anos. Aplicou 5, reduziu de 2/3, a pena pode ficar menor que 3, fica 2 anos e pouco. A pena fica menor que 3 anos. Logo, a 11.343 pode ser melhor. Por isso é que veio a súmula dizendo que é possível a aplicação retroativa da Lei 11.343. É possível, porque ela pode ser melhor. Advogados, pensam e pensam muito. Tiveram a seguinte ideia. Vou pegar a pena da Lei 63 e 68 e a redução de pena da Lei 11.343. Essa é que é a chamada combinação de leis, lex tertia, ou terceira lei na tela. Então, vou fazer o seguinte, vou pegar essa pena aqui e vou aplicar a redução daqui. Aí sim, eu tenho a melhor situação. Vou pegar lá 3 anos, pena mínima, reduzir de 2/3, vai ficar 1 ano. 1 ano tão somente. A pena final, a pena mínima final será de 1 ano. Melhor situação. Isso é combinação de leis. O que o STJ disse? É proibida a combinação de leis. O Código Penal Militar já vedava a combinação de leis. Súmula do STJ proíbe a combinação de leis. O novo Código Penal, que pode ser que demore muito, está em trâmite ainda, autoriza a combinação de leis. Hoje, para a prova, é proibida, é vedada a combinação de leis. Na tela, para vermos a súmula que trata do assunto. Súmula 501 do STJ. Olha que fala a súmula 501. É cabível a aplicação retroativa da Lei 11.343. É cabível, desde que o resultado da incidência de suas disposições na íntegra, toda ela, na íntegra, seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da Lei 63 e 68 de 76, sendo vedada a combinação de leis. Ok? Temos um caso que você não pode chamar de combinação de leis, mas é. E é autorizado. O artigo 273 do Código Penal, como o tema aqui está próximo, vou falar dele. O artigo 273 do Código Penal é um crime hediondo, é um crime contra a saúde pública, é o crime de corrupção de produtos para fins terapêuticos ou medicinais. Corrupção, adulteração, artigo 273 do Código Penal. Esse artigo 273, ele tem várias condutas, pode ficar comigo, ele tem várias condutas. Numa dessas condutas previstas lá no parágrafo 2º, inciso 5º, é trazer o produto sem registro. E que aplica a mesma pena de todo ele. Qual que é a pena? A pena de 10 a 15 anos. A pena de 10 a 15 anos. Então, o cara que trazia um produto do Paraguai, por exemplo, né, era encontrado com produto sem registro nenhum na Anvisa. A pena, 10 a 15 anos. O que o STJ disse? O STJ disse que esta pena é inconstitucional. Ela é desproporcional. É muito alta a pena mínima de 10 anos. Logo, deve-se aplicar a pena do tráfico. 5 a 15. Crime num artigo, 273, pena em outro. Artigo 33 da Lei de Drogas. Combinação de leis. Não diga que é combinação. Apesar de ser, não diga que é combinação. Diga que é possível. Tá? No artigo 273, pelo princípio da proporcionalidade, eu aplico a pena do tráfico. Isso é julgado do STJ. O STJ não disse... Na verdade, ele disse que não era combinação. Ele disse que, isso aqui não é combinação. Ok? Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Vamos em frente. Agora sim, apto a continuar. Questão. A respeito da aplicação da lei penal, julgo o seguinte item. Ocorrendo a hipótese de novatio legis in melius, nova lei melhor, em relação a determinado crime praticado por uma pessoa definitivamente condenada pelo fato, já houve condenação, né? Caberá ao juízo da execução e não ao juízo da condenação a aplicação
da lei mais benigna. Certo ou errado? Gabarito correto. Súmula 611 do Supremo Tribunal Federal. Se ele já está executando a pena, aqui será quem aplica a melhor pena é o juízo da execução penal. Tá? Juízo da execução penal. Perfeito, tranquilo. Vamos adiante. Aplicação, próximo tema agora. Aplicação da lei penal no espaço. Olha só, vem comigo. Em relação à aplicação da lei penal no espaço, é um tema que muita gente sabe mais ou menos. Sabe uma coisa aqui, uma coisa ali, mas não conhece todo o tema na essência. Então eu te peço muita calma, muita tranquilidade, que a minha ideia é que você aprenda tudo, que você saiba tudo de aplicação, não é decoreba, é entender tudo de aplicação da lei penal no espaço. Tá? Tudo, tem que saber tudo. Quando eu falo em aplicação da lei penal no espaço, eu quero dizer o seguinte: a minha lei penal, a lei penal brasileira, onde ela será aplicada? Isto é, lei penal no espaço. Lugar do crime, você já viu, o artigo 6º. Você já viu o lugar do crime. Em relação ao lugar do crime, adota-se a teoria da ubiquidade, lá do Luta. Lembra do Luta? Que eu considero praticado o crime no lugar da ação da omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Artigo 6º do Código Penal. O 6º eu não trabalharei mais. Eu somente trabalharei o artigo 5º, o artigo 7º e o artigo 8º para falar de aplicação da lei penal no espaço. Ok? Na tela. Com calma, com calma. Você vai saber tudo de aplicação da lei penal no espaço. O primeiro princípio a ser tratado é o princípio da territorialidade. Princípio da territorialidade. O que significa o princípio da territorialidade? Território, nosso território. Se o crime ocorre no Brasil, eu aplico a lei penal brasileira. Isso é territorialidade. Se o crime ocorre no nosso país, no Brasil, eu aplico a lei penal brasileira. Pergunta: o que é território nacional? Qual é o espaço, qual é o lugar que eu sei que aqui é território nacional, aqui não é território nacional? Com certeza você já estudou, eu comecei a estudar isso acho que na 4ª ou 5ª série, hoje é o 6º ano, 5º ano, mas é o nosso espaço geográfico. Pode colocar na tela. Eu sou um desenhista de primeira. Vamos lá, me ajudem. Esse aí é o nosso Brasil. Não ficou muito bom não, vou apagar. Meu Deus. Melhorou um pouquinho. Esse é o nosso Brasil. Esse é o nosso território nacional. Essa linha aí é a linha que tem a fronteira. Fronteira terrestre e fronteira marítima. Território nacional. É o espaço delimitado por nossas fronteiras. Então, o que é o território nacional para fins de aplicação da lei penal? É o espaço terrestre delimitado por nossas fronteiras. Mas também o subsolo. Se ocorrer um crime no subsolo, no porão, é território nacional. Mas também o espaço aéreo correspondente. No espaço aéreo correspondente também é território nacional. Então, se acontecer um crime numa aeronave, num avião que está passando, ali é território nacional. Em regra, é território nacional. Professor, e se o avião estiver muito alto? Território nacional. Enquanto houver gravidade, é território nacional. Enquanto houver gravidade, é território nacional. Espaço sideral, não. Espaço sideral, não. Agora, enquanto houver gravidade, é território nacional. Além disso, também é território nacional, pode colocar na tela, o mar territorial. Inclusive, é bem da União. Por alto aqui, o mar territorial
São as 12 milhas a partir da linha base de Queira-Mar. Não é da costa. Muita gente acha que é 12 milhas da costa. Não, não é da costa. É 12 milhas de uma linha imaginária que foi traçada em 1850. Não precisa saber. Tem que saber que é 12 milhas. Pronto. Esse mar territorial é território nacional. Território nacional. E o espaço aéreo correspondente também. Portanto, todos os crimes que aí ocorrem, aplica-se a lei penal brasileira. Isso é territorialidade. Ok? Isso é territorialidade. Tenho duas coisas para tratar em relação à territorialidade. Duas coisas importantes. A primeira, quando não se aplica a territorialidade. A segunda, quando eu amplio a territorialidade. Tá? A primeira, quando não se aplica, exceções à territorialidade. A segunda, quando eu amplio a territorialidade. Vamos falar da ampliação primeiro? Depois eu falo das exceções. Ampliação de territorialidade. A chamada territorialidade estendida, territorialidade por ampliada, territorialidade por extensão, territorialidade por equiparação, territorialidade por assimilação. Equiparação, assimilação. Ou seja, estou aumentando a nossa territorialidade. Dois casos. Há dois casos. Primeiro, será considerado território nacional se o crime for praticado a bordo de navios ou aeronaves públicos, navios ou aeronaves brasileiros públicos, ou a serviço do governo brasileiro. Navios ou aeronaves públicos ou a serviço do governo brasileiro. Em qualquer lugar do mundo. Eu considero isso território nacional. Território nacional. Para os fins penais. É para fins penais. Quer ver uma questãozinha? Não vai cair. Só critério de curiosidade. Imagina que um navio da FAB está pousado na Espanha. E neste navio público brasileiro, tá? O navio da FAB é público. Nasce uma pessoa no navio não, uma aeronave, melhor dizendo, uma aeronave da FAB, navio é da Marinha. Uma aeronave da FAB está pousado lá na Espanha, uma aeronave brasileira pública, e nasce uma pessoa na aeronave. Pergunto, pelo fato de ela nascer na aeronave, ela é brasileira? Não, não é. Professor, você acabou de dizer que a aeronave, o navio público, ou a serviço do governo brasileiro, é território nacional, para fins penais. Não para fins de nacionalidade. Para fins de nacionalidade, quem determina é a Constituição Federal no artigo 12. Ah, tem que ser filho de brasileiro, ou de alguém que está a serviço do governo brasileiro. Eu não disse isso, eu disse o fato de nascer. Não, não é. Tem que seguir as regras do artigo 12 para ser nacional. Ok? Tem que seguir as regras do artigo 12. Para os fins penais, ali é território nacional. Esse é o primeiro caso de territorialidade ampliada. Segundo caso de territorialidade ampliada. Navio ou aeronave, mercante ou privada agora, brasileira, mercante ou privada, desde que esteja em alto mar, território internacional, em que não há nenhuma jurisdição. Alto mar, Antártida, ok? Antártida. Alto mar, ou espaço aéreo correspondente ao alto mar. Então, se o navio ou a aeronave for privado, se ele estiver em território nacional, é territorialidade. Ele está em território nacional. Agora, se ele estiver em alto mar, eu considero território nacional, pelo princípio do pavilhão, se ele for brasileiro privado. Por quê? Porque lá não tem país. Logo é território nacional. Desde que o navio ou aeronave seja brasileiro. Que a matrícula, que o registro dele seja do Brasil. Ok? Na tela. Eu tenho aqui, pelo amor de Deus, a África. Eu tenho aqui a África. Aqui eu tenho um navio. Aqui eu tenho outro navio. E aqui eu tenho outro navio. Meu navio é esse aí, tá? Olha só. Esse navio aqui está em território nacional. Eu aplico a lei penal brasileira por territorialidade. Territorialidade. E aqui é o mar territorial lá da África.
Esse navio aqui está em território estrangeiro. Eu posso aplicar a lei brasileira a ele por territorialidade? Posso, se ele for público. Porque o público eu considero território nacional em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Ok? E esse que está no meio? Esse aqui está em alto mar. Se ele for público ou privado, eu aplico a lei brasileira. Público em qualquer lugar do mundo e o privado em alto mar ou espaço aéreo correspondente. Ok? Isso é territorialidade por extensão ou por equiparação. Tá? Territorialidade por extensão ou por equiparação. Ok? Tranquilo? Beleza? Agora veremos as exceções à nossa territorialidade. Exceções à territorialidade. Casos em que o crime é praticado no Brasil e eu não aplico a lei penal brasileira. O crime é praticado aqui, mas eu não aplico a lei penal brasileira. Quando o crime é praticado aqui e eu aplico a lei penal brasileira, eu chamo isso de territorialidade. Tá? Territorialidade. Quando o crime é praticado aqui e eu não aplico a lei penal brasileira, eu chamo isso de intraterritorialidade. É a intraterritorialidade. O que excepciona a nossa territorialidade é a intraterritorialidade, não é a extra. O que excepciona a nossa territorialidade é a intra, não é a extra. A extra é mais casos, é uma ampliação, não é exceção. A exceção é quando eu falo assim, olha, ao crime ocorrido no Brasil, eu aplico a lei brasileira. Exceção, o crime ocorreu no Brasil, eu não vou aplicar a lei brasileira. Isto é intraterritorialidade, na tela. Crime ocorreu no Brasil, aplico a lei brasileira. Isso aqui é territorialidade. Crime ocorreu no Brasil e eu aplico a lei estrangeira. Isso aqui é intraterritorialidade. Intraterritorialidade. Professor, é possível a intraterritorialidade no Brasil, penal no Brasil? É. Onde está previsto? O artigo 5º, tá? O artigo 5º do Código Penal prevê. Quando ele fala da territorialidade. O artigo 5º ele fala assim pra gente, ó, pode colocar na tela. Aplica-se a lei brasileira ao crime cometido no território nacional. Isso é territorialidade. Mas olha o meio aí, o meio, ó. Sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional. Esse meio aí é a intraterritorialidade. Porque a regra é que o crime ocorre no Brasil, eu aplico a lei brasileira. Mas eu excepciono pelo tratado internacional. Se o tratado internacional prevê que aplica a lei do estrangeiro, é a lei do estrangeiro que vai ser aplicada. Por intraterritorialidade. Exemplo, crime praticado pelo diplomata, por causa da imunidade diplomática, pelo embaixador, pelo cônsul, desde que seja um crime funcional, pela família deles. Então, o embaixador que pratica um crime no Brasil, o embaixador da Alemanha, por exemplo, eu não aplico a lei penal brasileira a ele. Eu aplico a lei, é a lei alemã que será aplicada, a não ser que a Alemanha renuncie. A não ser que a Alemanha renuncie. Ok? Se a Alemanha renunciar, eu posso aplicar a lei brasileira. Mas é a Alemanha que renuncia ou não. Está na Convenção de Viena sobre Direito Diplomático de 1969. É o tratado internacional que pode tratar sobre esse tema. Outro ponto. Crime ocorrido no mar territorial. Em passagem inocente. Instituto da Passagem Inocente. O navio belga está passando aqui pelo nosso mar territorial, mas não vai atracar, não vai ficar no Brasil. Ele vai passar direto. E ali ocorre um crime. É um crime que não ofende a soberania nacional, não é um crime contra o Estado brasileiro. Nesse caso, não se aplica a lei brasileira. O crime ocorreu no Brasil, porque mar territorial é Brasil. Mas não se aplica em caso de passagem inocente. Isso é um caso de intraterritorialidade. Terceiro caso de intra. Navio, aeronave pública estrangeira. Navio, aeronave pública estrangeira, não aplico a nossa lei. Terceiro caso de intraterritorialidade. Percebeu bem o que é uma intraterritorialidade? Detalhe importante.
Eu disse para você que para fins penais, o navio ou aeronave pública será território nacional em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Cuidado com a embaixada. A embaixada do Brasil lá na Alemanha. Lá na Alemanha tem a embaixada do Brasil. O território da embaixada lá é território nacional brasileiro? Não, não é. Território alemão. Território alemão. Não é território nacional, não. Não é a embaixada não é território do país que representa. É a embaixada da Alemanha no Brasil. Aqui em Brasília temos a embaixada da Alemanha. Embaixada dos Estados Unidos. Aqui perto temos a embaixada dos Estados Unidos. Aquele território ali é território nacional. Não é território norte-americano, não. Não é território norte-americano. Professor, mas tem um monte de imunidade. Eu sei, tem. Mas não é território do estrangeiro. Ali é território nacional. Ok? Tudo bem? Tranquilo? Vamos em frente. Então já vimos aqui a territorialidade por extensão ou equiparação e a intraterritorialidade. Aqui está a intraterritorialidade. Ó. Aqui está a intraterritorialidade. Território por equiparação, já vimos. Para os efeitos penais, e não efeitos de nacionalidade, né? Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional, território por extensão, território por equiparação, território por assimilação. As embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem. Então, se for pública, em qualquer lugar do mundo. Bem como, também, né, as aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, aeronaves e embarcações brasileiras. Deixa eu apagar um pouco aqui. Aeronaves e embarcações. 2. Mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente, 1, ou em alto mar, 2. Então, aeronave no espaço aéreo correspondente, embarcação em alto mar. Está invertido. O que está invertido aí, esse finalzinho? É o seguinte, embarcação em alto mar e aeronave no espaço aéreo correspondente ao alto mar. É espaço aéreo correspondente ao alto mar. Ok? Então, aeronave em embarcação, alto mar, espaço aéreo correspondente ao alto mar, eu considero que é território nacional por equiparação. Tá? Território nacional por equiparação. Parágrafo, deixa eu ver se eu coloquei o parágrafo 2º. Coloquei o parágrafo 2º. É também aplicável à lei brasileira, isso aqui é territorialidade normal, territorialidade normal. É também aplicável à lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras, desde que privadas, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas, né, que são as embarcações, em porto ou mar territorial do Brasil. Então, a aeronave ou navio estrangeiro que for privado, estiver dentro do Brasil, território nacional, seja em pouso, seja no porto, seja no mar territorial, eu aplico a lei brasileira. Se for pública, aí eu tenho uma intraterritorialidade. Se for pública, eu tenho uma intraterritorialidade. Ok? Tranquilo? Na tela. Muito bem, é um tema que não dá para errar mais, tá? Coloquei, o território brasileiro compreende o espaço físico dentro de nossas linhas geográficas, o mar territorial, que compreende 12 milhas náuticas, medidas a partir da linha de baixa mar do litoral continental e insular. Insular é de ilhas, salvo os casos de passagem inocente, né? Que eu vi os casos de passagem inocente. A plataforma continental não é território nacional, é só o mar territorial mesmo. O espaço aéreo correspondente ao mar territorial e ao nosso território é território brasileiro. Todo e qualquer navio ou aeronave de natureza privada que se ache no nosso espaço geográfico ou mar territorial ou em voo é território nacional. Navio ou aeronave estrangeira em alto mar não se aplica a lei brasileira. Tem que ser brasileiro para ser aplicado, né? Navios e aeronaves brasileiras privadas que se achem em alto mar é território por equiparação. Navio e aeronaves de natureza pública em qualquer lugar do mundo, território nacional por equiparação. Exceções à territorialidade, já vimos que a primeira é a intraterritorialidade.
Chegamos ao final desse bloco, iremos continuar no próximo bloco com o tema. Ainda temos coisas a falar. Não acabou ainda. Ainda tem coisa. Daqui saem muitas questões de prova. Um abraço e eu te espero a seguir. Tchau, tchau. De volta, continuando os nossos estudos para a Polícia Civil do Distrito Federal. Não acabamos ainda a nossa territorialidade, né? Não acabamos ainda. Pode colocar na tela, que ao final eu vou fazer um comentário importante. Então, exceções à territorialidade. Intraterritorialidade, né? A nossa intra, tá aí, ó. Onde está a intra? Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, tá? Intraterritorialidade. Já comentei Convenção de Montego Bay, né? Já comentei a Convenção de Montego Bay. Passagem inocente, que trata da passagem inocente. É reconhecido aos navios de todas as nacionalidades o direito de passagem inocente no mar territorial brasileiro. Tá? A Convenção de Montego Bay, depois temos uma lei que trata do assunto, a Lei 8617. A Convenção de Montego Bay é tratado internacional, tá? A Convenção de Montego Bay, ela trata do direito do mar. Logo, passagem inocente somente para navio. Tá? Somente para navio. Ok? Somente para navio. Eu acredito, e eu estou conseguindo atingir meu objetivo, que é formar ali o conteúdo de forma estruturada na sua mente. É assim que você aprende. Depois que você aprende de forma estruturada, fica mais fácil na hora da prova. Você sabe o negócio de forma estruturada. Então você aprendeu o que é territorialidade, você aprendeu o que é intraterritorialidade, você aprendeu o que é territorialidade por extensão. Depois você aprende outra coisa, que é a extraterritorialidade. Uma coisa de cada vez. Pode colocar na tela que eu vou fazer uma questãozinha. Depois eu vou comentar algo interessante com você sobre direito processual penal. Vamos lá. O marinheiro Jonas matou seu colega de farda a bordo do navio Escola NE Brasil, da Marinha Brasileira. Navio Escola Brasil. Quando o navio estava em águas sob soberania do Japão. Então o navio estava no mar territorial japonês. Águas sob soberania do Japão. Estava em território estrangeiro. Perfeito. Primeiro ponto aqui é dizer que o navio escola é o navio que faz a volta ao mundo com os guarda-marinhas. Quem são os guarda-marinhas? Nas outras forças são chamados de aspirantes. O aspirante é aquele que acabou de formar na escola, no caso aqui na escola naval, e vai virar tenente da Marinha. Eu sei porque eu passei no Colégio Naval em 2003. Também passei na Escola Preparatória de Cadetes do Ar e fui para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Por isso que eu ouvi falar muito sobre o navio escola. O primeiro lugar da AFA também faz a viagem de ouro no navio escola. Eu tenho amigos também que se formaram na Escola Naval. O navio escola é um navio público. Navio público, matou. Território nacional por extensão. Tá? Território nacional por extensão na tela. Vamos lá. A lei penal brasileira será aplicada ao caso, em razão do princípio da territorialidade. Primeira pergunta, a lei brasileira será aplicada? Sim, será. Será aplicada. Em razão do princípio da territorialidade. Está certo ou está errado? Se formos pensar, é territorialidade. Territorialidade por extensão. Territorialidade por equiparação é territorialidade. Ok? Continuando. Forma de fazer prova isso, tá? A lei
penal brasileira será aplicada ao caso, em razão do princípio do pavilhão. Não, professor, é territorialidade por extensão. A lei penal brasileira será aplicada ao caso, em razão do princípio da justiça universal. Esses princípios você vai aprender comigo, tá? A lei penal brasileira será aplicada ao caso, em razão do princípio da defesa real ou proteção. A lei penal japonesa será aplicada ao caso, em razão do crime ter ocorrido em águas sob soberania do Japão. Gabarito letra A. Princípio da territorialidade. Princípio da territorialidade. Vimos que a territorialidade ela tem dois casos. Ela tem dois casos. Navio ou aeronave pública, ou em qualquer lugar do mundo, ou navio ou aeronave privada em alto mar, ou espaço aéreo correspondente. Dois casos de territorialidade. Qual o princípio adotado? Territorialidade. Os princípios da defesa, real, proteção, justiça universal, justiça cosmopolita, pavilhão, bandeira, representação, em regra, são aplicados na extraterritorialidade. Esses princípios todos, nacionalidade ativa, são aplicados na extraterritorialidade. É na extra. Só um cuidado. Em prova, eu já vi considerar o princípio do pavilhão para os casos de territorialidade por equiparação, principalmente quando o navio é privado, em alto mar. Já vi considerar. O certo é territorialidade por equiparação. Mas se na prova não tiver outra saída, pode dizer que é pavilhão. Mas lembrando, esses princípios são adotados em extraterritorialidade, não em territorialidade. São adotados em extraterritorialidade. Mas já vi dizer também, olha, o navio privado que está em alto mar é território por equiparação pelo princípio do pavilhão. E deu certo. Ok? Tudo bem? Tranquilo? Vamos em frente. Deixa eu ver se vai mudar o tema aqui. Vai mudar o tema. Antes de mudar o tema, vem comigo. Próximo tema é extraterritorialidade. Antes de alterar o tema, tem um ponto a comentar, que é o seguinte. Existe a territorialidade, crime ocorre no Brasil, aplica a lei brasileira. Existe a intraterritorialidade, que excepciona a nossa territorialidade, traz exceções à territorialidade. E existe a extra. A extra é pegar a lei brasileira e aplicar o crime até no estrangeiro. É uma ampliação, digamos assim. É uma ampliação de aplicação da lei. Eu amplio, eu falo, não, então eu vou aplicar a lei também lá fora. Isso é extraterritorialidade. É extraterritorialidade. O crime ocorre no estrangeiro e eu aplico a lei penal brasileira. Então, o crime ocorre no estrangeiro e eu aplico a lei penal brasileira. Isso é extraterritorialidade. O ponto que eu quero que você entenda é o seguinte. A extraterritorialidade não é exceção à territorialidade. Porque territorialidade é crime ocorrer aqui e eu aplicar a lei brasileira. Isso é territorialidade. Eu falar que a lei brasileira se aplica lá fora não é exceção. Porque a condição da territorialidade é o crime ocorrer aqui. Se o crime ocorre lá fora, é não incidência. Não estou incidindo territorialidade. É exceção quando eu falo assim, ó, o crime ocorre aqui e eu não aplico a lei penal brasileira. Quem estuda raciocínio lógico, eu estou falando da condicional. Quando é que a condicional vai ser falsa? Quando a primeira for verdadeira, a segunda for falsa. É somente aí que eu excepciono a condicional. É somente neste caso. Já fui professor de raciocínio lógico também, então quem sabe raciocínio lógico sabe o que eu estou falando. Eu quero que você entenda o seguinte, o que excepciona a territorialidade é a intra. Por isso, que está no artigo 5º, né? Por isso que no direito penal, não se adota a territorialidade absoluta. Adota-se a territorialidade temperada, mitigada pela intra. Territorialidade temperada ou mitigada pela intra. Esse é o ponto. Continuando, e aqui vai um erro de questões de prova que você vai ter que marcar, que é o seguinte. O direito processual penal, CPP, Código de Processo Penal, vai dizer em seu artigo 1º que ao processo de crimes, aos processos no Brasil, eu aplico o CPP, territorialidade. Aos processos que ocorrem no Brasil, aplica-se o Código de Processo Penal. Tem exceção? Tem.
CPPM, Tribunal Especial, processo de impeachment, tem exceção. Mas aos processos que ocorrem no Brasil, eu aplico o CPP, a Lei Processual Penal Brasileira. Anote, não existe extraterritorialidade da Lei Processual Penal Brasileira. Não existe extraterritorialidade da Lei Processual Penal Brasileira, nem da Lei de Contravenções. Nem contravenções, nem processo penal, não existe extraterritorialidade. Existe intraterritorialidade da Lei Processual Penal. Existe. O artigo 1º do CPP, quando ele fala que aos processos ocorridos no Brasil se aplica o CPP, ele se excepciona. A primeira exceção é tratados e convenções de direito internacional. A primeira exceção, tratados e convenções de direito internacional. Assim como faz o artigo 5º. Ou seja, o CPP admite a intraterritorialidade. O que ele não admite é a extra. E aqui vai o erro de prova que você vai ter que marcar. Algo que é errado, mas eu vou te ensinar errado e você vai falar, não, é isso que tem que marcar. Muita gente fala assim, é um raciocínio errado, mas muita gente fala, olha, a territorialidade do direito penal não é absoluta, ela é temperada. Por quê? Porque admite a extra. Esse é um raciocínio que é errado, mas que você vai ter que aceitar. Olha, direito penal é territorialidade temperada. Por quê? Porque admite a extra. Vai para o processo, aqui que vai estar o erro, principalmente no processo. Direito processual penal é territorialidade absoluta. Por quê? Porque não admite a extra. Entendeu? Professor, é absoluto? Não é. Não é, porque ele admite a intra. Por não admitir a extra, é que se fala que é absoluta. Marque em prova. Marque em prova que no direito penal é territorialidade temperada. No direito processual penal é territorialidade absoluta. Ok? Por quê? Porque não admite a extra. Essa é a justificativa. Cai em prova, sim. É assim que você marca. Ok? É assim que você tem que marcar. Podemos ir então agora para a extraterritorialidade? O que é a extraterritorialidade? O crime ocorre no estrangeiro, não é territorialidade mais. Agora é extra. O crime ocorre no estrangeiro. O crime ocorre no estrangeiro. E eu aplico a lei penal brasileira. Eu vou lá e aplico quem? A lei penal brasileira. Ao crime que ocorreu no estrangeiro. Extraterritorialidade. A extraterritorialidade, ela tem que ser diferenciada em duas modalidades, em duas espécies. Existe a extraterritorialidade incondicionada e a extraterritorialidade condicionada. E existe ainda a extraterritorialidade hipercondicionada. São 3. Depois eu falo da hiper. Essa é um pouco menos importante. As mais importantes são a extraterritorialidade incondicionada e a condicionada. Professor, diferencia sim em abstrato para mim, porque eu sei os casos. Mas em abstrato eu não sei dizer por que essa é incondicionada ou por que essa é condicionada. Fácil. A extraterritorialidade incondicionada, eu aplico a lei brasileira. Ponto. Não importa nenhuma condição. Eu quero aplicar a lei penal brasileira. Professor, mas o cara está longe. Eu peço a extradição dele. Vem para cá. Eu quero aplicar. O bem jurídico que ele ofendeu é tão importante para o Brasil que eu quero aplicar a lei brasileira. O bem jurídico é muito importante para o Brasil. Eu quero aplicar a lei brasileira. Extraterritorialidade incondicionada. Professor, mas ele já foi condenado lá. Não importa. Eu não quero condições. Professor, mas ele está foragido, ele foi condenado, ele foi absolvido, ele foi perdoado. Não importa. Eu não quero condições. Ela é incondicionada. Onde está isso? Artigo 7º, parágrafo 1º do Código Penal. A lei penal brasileira será aplicada, seja ele condenado ou absolvido no estrangeiro. Eu tenho aí um bis in idem. Vai ser processado 2 vezes. Vai ser condenado 2 vezes. Na hora de executar a pena, aí eu atenuo. Mas condenado, processado vai 2 vezes. Bis in idem processual, bis in idem de condenação. Só na execução é que eu aplico o 8º. Artigo 8º e atenuo a pena. Ok? Extraterritorialidade incondicionada.
Diferentemente, na extraterritorialidade condicionada, artigo 7º, parágrafo 2º do Código Penal agora. Depende de condições. Crime condicionado. Eu só vou aplicar a lei penal se preencher as condições. Quais condições? Condições perfeitas para o cara. Vir para o Brasil, ser crime aqui, crime lá, ele não ter sido absolvido lá, não ter sido perdoado, não estiver extinta a punibilidade conforme a lei mais favorável, não tiver cumprido a pena lá, for um caso que admite a extradição, for um caso que a lei penal brasileira admite a extradição, não for crime político ou de opinião, né? Crime político ou de opinião que não admite extradição. Infrações de menor potencial ofensivo não pode extradição, logo não cabe à lei brasileira, ao crime ocorrido lá. Isso está na lei de migrações, tá? Na nova lei de migrações que fala isso, ok? Infrações de menor potencial ofensivo, não vai extraditar logo, se não cabe extradição. Ao crime que ocorreu lá fora, eu também não posso pedir a extradição. Logo, não se aplica a lei penal brasileira, porque não perfaz a condição. Pegou a ideia? Essas são as ideias. Depois a gente aprofunda, tá? São as ideias. Pode colocar na tela. Só para pegar a ideia mesmo. Depois que você pega a ideia, fica fácil aprender. Bem fácil. Vamos em frente. Vamos em frente. Extraterritorialidade. Primeiro, incondicionada. Vamos aos casos agora. Você já entendeu o que é extraterritorialidade incondicionada. Casos. O parágrafo primeiro, os casos são do artigo 7º, inciso 1º. E aí o parágrafo primeiro que diz que é incondicionada. Porque ele fala assim, nos casos do inciso 1º, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Absolvido ou condenado lá não importa. Eu vou aplicar a lei penal brasileira. Casos agora, inciso 1º. Os crimes, primeiro, contra a vida ou liberdade do presidente da República. A vida ou liberdade do presidente da República. Isso aqui eu posso chamar de, principalmente crime contra a vida, de regicídio. Posso chamar de regicídio. Quem assistiu Game of Thrones sabe do que eu estou falando. Tínhamos lá o James, né? James Lannister, que era o regicida, que matou o rei louco. Magnicídio, matar o magnânime, a pessoa importante. Regicídio é matar o regente, o primeiro-ministro, o presidente, a pessoa que tem regência no país. Regicídio. Então, crimes contra a vida ou liberdade do presidente da República é um bem jurídico tão importante no Brasil que, mesmo que ocorra lá fora, o Brasil vai querer aplicar, vai querer pegar o cara. Para mim, aqui, eu adoto o princípio da proteção, princípio real ou da defesa. É que eu estou protegendo os bens mais importantes para o Brasil. Princípio real, proteção ou defesa. Tá? Sinônimo, princípio real, proteção. Real, tu lembra da bandeira nacional, né? Real, é algo importante. É praticamente um bem público nacional. Estou defendendo o próprio Brasil. Princípio da proteção, da defesa ou real, de realeza. Defender a realeza. Ok? Aqui é esse princípio. Na tela. Crimes contra patrimônio ou fé pública. Patrimônio ou fé pública. Tem que ser patrimônio ou fé pública. Da União, DF, Estado, território, município, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Eu tenho aqui, para quem estudou o direito administrativo, toda a administração direta ou indireta. Ou seja, é um crime contra patrimônio ou fé pública de toda a administração direta ou indireta. Ok? Crime contra o patrimônio ou crime contra a fé pública da administração direta ou indireta. Crime contra a fé pública, por exemplo, moeda falsa. Tá? Crime de moeda falsa. Na tela. Crime contra a administração pública, por quem está a serviço. O sujeito ativo é aquele que está ao seu serviço. Aquele que está a serviço da administração pública. Na linha B, no caso anterior, é um crime contra o patrimônio ou fé pública da administração. Qualquer pessoa
que pratica um crime contra o patrimônio ou a fé pública da administração. Na terceira hipótese, na linha C, é um crime contra a administração, desde que praticado por aquele que está a seu serviço. É aquele que está trabalhando para a administração. Ok? Nos dois casos, para mim, princípio da defesa, real, proteção. É a administração. Eu estou protegendo a nossa administração, estou protegendo o nosso Estado. Princípio da defesa, real ou proteção. É o princípio da defesa, real ou proteção, para mim, nos três casos. Próximo caso e último caso do Código Penal, na tela. Crime de genocídio. Só que esse caso, apesar de ser extraterritorialidade incondicionada, ele traz poucas condições. Crime de genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Então, eu tenho essas mínimas condições. O agente brasileiro, domiciliado no Brasil. Genocídio. Para mim, aqui, sem dúvida, princípio da justiça universal ou justiça cosmopolita. Para toda a humanidade, eu tenho que punir o genocídio. É um crime que fere toda a humanidade. Princípio da justiça universal ou justiça cosmopolita. Tá? Um crime que fere aí toda a humanidade, o genocídio. Deixa eu ver se eu coloquei mais uma hipótese que não está no Código Penal na tela. Coloquei a tortura. É uma hipótese de extraterritorialidade incondicionada não prevista no Código Penal. Está previsto na Lei de Tortura, a Lei 9455 de 97. Está aí, ó. O disposto nesta lei é a Lei 9455 de 1997. O disposto nesta lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, desde que vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Dois casos. Crime de tortura ocorrido lá fora. Se o autor do crime vem para o Brasil, aplico a lei nele. Outro caso, se a vítima for brasileira. Se a vítima for brasileira, eu tento pegar o cara para trazer para cá, porque eu aplico a lei brasileira. É o último caso de extraterritorialidade incondicionada. E aqui eu tenho junções de princípios. Para mim, o principal é justiça universal, por causa da tortura, crime de tortura. Doutrina, às vezes, falam de outro princípio. No caso do genocídio, alguns falam que não é justiça universal porque é agente brasileiro ou domiciliado no Brasil. Aí ser brasileiro, nacionalidade ativa. Para mim, eu olho para o genocídio, assim como eu olho para a tortura. Para mim, justiça universal por causa da tortura. Ok? Com isso, terminamos as hipóteses de extraterritorialidade incondicionada. Eu aplico a lei brasileira independentemente de condições. Pode ser que na hipótese tenha condição. Por exemplo, genocídio, autor brasileiro ou domiciliado no Brasil. Tem condições. Mas não preciso de todas as condições do parágrafo 2º. Não preciso. Ainda que ele seja absolvido ou condenado no estrangeiro. Ok? Vamos em frente. Termino então a extraterritorialidade incondicionada, que independe de condições. Vamos fazer uma questão no estilo da sua prova. Uma questãozinha aí no estilo da sua prova. A respeito da aplicação da lei penal, julgue o seguinte item. Julgue o seguinte item. A respeito da aplicação da lei penal, julgue o seguinte item. Aplica-se a lei penal brasileira a crimes cometidos dentro de navio que esteja a serviço do governo brasileiro. Opa! Serviço do governo brasileiro. Eu tenho aqui o quê? Uma territorialidade ampliada, por extensão, por equiparação, por assimilação. Tá? Uma territorialidade. Por quê? Porque o navio está a serviço. É a mesma coisa de navio público. Ainda que a embarcação esteja ancorada em território estrangeiro. Lógico, por quê? Porque é em qualquer lugar do mundo, né? Onde quer que se encontrem, correto. Tá? Onde quer que se encontrem. Perfeito, tranquilo, né? Tá vendo como a questão fica bem mais fácil? A questão fica bem mais fácil mesmo. Não tem como errar. Não tem como errar. A ideia é essa. A ideia é você acertar todas as questões de direito penal. A minha matéria fica mais fácil.
Acerca da aplicação da lei penal, dos princípios de direito penal e do arrependimento posterior, julgue o item a seguir. Olha como fica tranquilo. O crime contra a fé pública de autarquia estadual brasileira. Fé pública de autarquia estadual. Já aprendemos que o crime contra o patrimônio ou a fé pública de toda a administração direta ou indireta. Você lembra do mnemônico lá para aprender qual é a administração indireta? A direta é a União, Estado, DF e municípios. E a indireta é o FASE, Fundação Pública, Autarquia, Sociedade de Economia Mista, Empresa Pública. Autarquia. Então, crime contra a fé pública de autarquia é um caso de extraterritorialidade incondicionada. É um caso de extraterritorialidade incondicionada. Pegadinhas de prova aparecem, né? Eu falo uma coisa, aí a prova tenta te sacanear e você erra. Não pode. Eu falei crime contra patrimônio, é crime contra a vida ou liberdade do presidente. Crimes contra a vida ou liberdade do presidente. Aí a questão coloca vice-presidente, coloca presidente do Supremo, presidente do Congresso. Não, é presidente da República. Acabou. 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 Outra hipótese. Eu falei para você que é uma terceira hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Eu falei que é crime contra a administração pública praticado por aquele que está a serviço. O sujeito ativo é aquele que está a serviço. Aí a questão coloca assim, crime praticado contra quem está a serviço. O cara está a serviço lá fora e pratica um crime contra ele. É uma hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Errado. Não é. Não é. Olha a hipótese. É crime praticado por quem... Ele é o sujeito ativo, não o passivo. Ele é o sujeito ativo. É ele que pratica o crime e não o sujeito passivo. Na hipótese de extraterritorialidade incondicionada, ele é o sujeito ativo. Aquele que está a serviço do governo brasileiro. A serviço da administração pública brasileira. Ok? Tranquilo? Perfeito? Na tela. O crime contra a fé pública de autarquia estadual brasileira, cometido no território da República da Argentina, fica sujeito à lei do Brasil, ainda que o agente seja absolvido naquele país. Ainda que o agente seja absolvido naquele país. Gabarito correto. Por quê? É uma hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Independe de condições. Tá? Independe de condições. Ok? Direito penal é fácil demais. Basta um pouquinho de atenção e um pouquinho de raciocínio. Não é decoreba. Tá? Não é decoreba. Segundo tópico. Extraterritorialidade condicionada. Depende de condições. O que você tem que aprender? Você tem que aprender as hipóteses e as condições. Hipóteses e condições. Ok? Na incondicionada era só hipótese. Por quê? Porque não tem condições. Na condicionada, você tem que aprender as hipóteses e as condições. Tá? Hipóteses e condições. Ok? Na tela para mim. Vamos lá. Não perder tempo, não. Hipóteses. São 3 hipóteses. São 3 hipóteses. Primeiro, crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Por exemplo, uma hipótese que pode ir para a Justiça Federal, a competência de julgamento. Crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Ou seja, o crime ocorre lá fora, só que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir esse crime. Tráfico de pessoas, tráfico de drogas, tráfico de prostituição de crianças e adolescentes. É um crime que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir sequestro de crianças. Ou seja, existe um tratado, a questão vai ter que dizer se está num tratado ou não, ou ela traz a hipótese. Não é crime que ocorre no Brasil. Não é crime, não é o tráfico de drogas do país para o Brasil. Porque se for um tráfico de drogas do país para o Brasil, é território nacional, acabou. É um tráfico de drogas que ocorre só no estrangeiro. Esse crime aqui ocorre no estrangeiro. Tem exceção aqui, salvo genocídio ou tortura. Porque genocídio ou tortura já tem hipótese específica de incondicionada. Para mim, nesta hipótese, crimes que por tratado da Convenção o Brasil se obrigou a reprimir, eu aplico o princípio da justiça universal, justiça cosmopolita. Por quê? É um crime muito grave. Tanto que o Brasil se obrigou a reprimir por causa de tratado. Ou seja, fizeram um tratado por causa desse crime, porque ele é muito grave. Princípio da justiça universal ou justiça cosmopolita. Na tela. Segundo, crimes praticados por brasileiro.
crimes praticados por brasileiro. Brasileiro, salafrário, pratica um crime lá fora e vem para o Brasil. E ele é nato. Não cabe extradição passiva de brasileiro nato. Não posso extraditar ele, ele vai ficar aqui. Mas ele praticou crime lá, vai ficar impune? Não. É possível aplicar a lei penal brasileira. É possível. Iremos ver as condições. Princípio da nacionalidade ativa, né? Princípio da nacionalidade ativa. Iremos ver as condições. Estamos vendo primeiro as hipóteses e os princípios. Terceira hipótese na tela, para fecharmos as hipóteses, depois a gente vê de novo. Crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou privadas. Mercantes ou de propriedade privada. Quando em território estrangeiro, tem que estar lá, e aí não sejam julgados. E aí não sejam julgados. Então, a terceira hipótese, para mim, princípio do pavilhão da bandeira. Princípio do pavilhão, da bandeira ou da representação. O crime foi praticado no navio, na aeronave. Onde está esse navio? Está no estrangeiro. Qual lei eu aplico? A lei estrangeira. A lei a ser aplicada é a lei estrangeira. Só que não houve julgamento lá. E o navio veio embora. A aeronave veio embora. Não houve julgamento. Se aí não forem julgadas, é um crime que foi praticado no estrangeiro. Por extraterritorialidade, eu posso aplicar a lei brasileira, desde que preenchidas as condições. No caso aqui, princípio do pavilhão, princípio da bandeira, princípio da representação. Não acabou ainda, não acabou ainda. Daremos continuidade no próximo bloco. Tchau, tchau. E aí, pessoal, tudo bem? De volta aqui no ao vivo, tá? Agora livre aqui, falar aqui um pouco no chat. Obrigado aí pelos comentários. O pessoal está gostando bastante da aula. Então aqui posso falar mais livremente, não estou vinculado. Crime contra a honra do presidente, não. Vida ou liberdade, tá? Os crimes, interessante que os crimes contra a honra vai do 138 ao 145 do Código Penal. Crimes contra a liberdade individual começa no 146. Tem lá o crime de ameaça, crime de sequestro, ok? É crimes contra vida ou liberdade, que aí vai ser a hipótese de incondicionada. Contra a honra não, tá bom? Perfeito, vida ou liberdade. O Wanderson até colocou aqui a ameaça, né? Crime contra a vida ou liberdade. Do 146 em diante. Obrigado aqui pelo elogio. Silene Oliveira. Obrigado, João Paulo. É isso aí, gente. Vamos continuar, então, o nosso estudo, ok? E aí eu volto a gravar nossos blocos e no final eu volto no ao vivo para conversar com vocês, ok? Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Dando continuidade aos nossos estudos para a Polícia Civil do Distrito Federal, continuando a nossa extraterritorialidade condicionada. Já vimos os 3 casos. Crimes que por tratar da Convenção do Brasil se obrigou a reprimir, ok? Justiça universal. Crimes praticados por brasileiro, nacionalidade ativa. E crimes praticados a bordo de navios ou aeronaves. Tá? Crimes praticados a bordo de navios ou aeronaves. Mercantes ou privadas, que estejam no estrangeiro.
e aí não sejam julgados. E o navio é brasileiro, lógico. Pensa comigo, vamos raciocinar aqui, ver se você consegue raciocinar junto comigo. Raciocinar junto comigo. Eu tenho vamos pensar no avião, que é mais fácil. Pode ser no navio, vamos pensar no navio. Eu tenho um navio público. O navio público, ele está no mar territorial nacional. Território nacional. O navio público, ele vai para o alto mar. Território nacional. O navio público, ele entra no mar territorial estrangeiro. Território nacional. Ok? Na tela. Acho que vou tentar fazer aqui no desenho. Rapidinho aqui, ó, no desenho. Aqui eu tenho o mar territorial, aqui eu tenho o mar territorial. Então, eu tenho o navio aqui, eu tenho o navio aqui, e eu tenho um navio aqui no mar territorial da África. Público, território nacional por extensão, território nacional por extensão. Ok? Agora privado. Esse navio aqui virou privado. Perfeito? Navio privado aqui, território nacional, está no mar territorial nacional. Está no território nacional, mar territorial brasileiro. Navio privado aqui. Aqui é alto mar, tá? Território nacional por extensão ou por equiparação. Território nacional por extensão ou por equiparação. Navio privado aqui. E agora? Navio ou aeronave privada no estrangeiro. Está no estrangeiro. Qual lei eu aplico? A lei do estrangeiro. A lei do estrangeiro. Professor, mas se não for julgado lá, aí é possível aplicar a lei brasileira. Só que não é caso de territorialidade. Aí é caso de extraterritorialidade. Então, navio ou aeronave privadas no estrangeiro, lá ocorrem os crimes e lá não sejam julgados, é caso de extraterritorialidade condicionada. Caso de extraterritorialidade condicionada. Ok? Caso de extraterritorialidade condicionada. Perfeito? Que é o terceiro caso. Para mim, adota-se o princípio aí do pavilhão ou da bandeira. O princípio da pavilhão, bandeira ou representação. Perfeito? Voltamos à tela, então vamos dar continuidade. Iremos ver as nossas condições. Vamos às nossas condições. Já vimos as espécies, né? Vamos às nossas condições. Ok? Vamos às nossas condições. Nos casos do inciso 2, que são as espécies que a gente já viu, aplica-se a lei brasileira. A aplicação da lei brasileira depende do concurso, ou seja, de todas as condições. Tem que acontecer todas as condições ao mesmo tempo, todas elas. Eu tenho que preencher todas as condições para que seja possível a aplicação da lei brasileira. Ok? Primeira condição, entrar na tela, entrar o agente no território nacional. Se for um caso de condicionada, o Brasil não pede extradição. O cara está lá fora, o Brasil não está nem aí. Então, se um brasileiro comete um crime lá fora, o Brasil não vai pedir extradição dele, não. Vai ser punido lá. Brasileiro praticou crime? Fique preso aí. Não quero nem saber. Esse brasileiro fugiu para o Brasil. Opa, entrou no Brasil. Vamos ver se é possível aplicar a lei brasileira a ele. Por quê? Porque ele não foi punido lá. Eu posso aplicar a lei aqui. Não houve processo lá, eu posso aplicar aqui. Mas se foi processo lá, não precisa aqui. Foi absolvido lá, não precisa aqui. Ok? Entendemos? Então a primeira condição é qual? Entrar no Brasil. Se fosse uma hipótese de incondicionada, o Brasil pede extradição, porque já aplica a lei brasileira sem qualquer condição. O Brasil pede extradição, salvo na tortura praticada por estrangeiro. Salvo na tortura em que a vítima não é brasileira. Que é o único caso. Porque na tortura, eu aplico a tortura em dois casos. Vítima brasileira, peço extradição, ou entrar o agente no território sob jurisdição nacional. Aí, nesse caso, não vou pedir extradição, vou esperar ele entrar. Mas aí ele praticou a tortura. E a vítima não era brasileira. Porque se for a vítima brasileira, eu posso pedir extradição. Na incondicionada, a regra é pedir extradição. Tá? Na incondicionada, a regra é pedir extradição. Na condicionada, o Brasil não está nem aí. O Brasil espera ele entrar. É a primeira condição. Na tela. Segunda condição. Ser o fato punível também no país em que foi praticado. Na incondicionada, basta ser punido aqui.
Basta ser crime aqui. Ah, um país não é, não importa. Crime contra a vida ou liberdade do presidente da República é crime aqui, acabou. Vou aplicar a lei. Vou tentar pegar o cara, vou pedir extradição, acabou. Na condicionada, crime praticado por brasileiro, crime que, perante o tratado, o Brasil se obrigou a reprimir, tem que ser crime aqui e crime lá. Tem alguns nomes para isso. Eu chamo isso de princípio da dupla incriminação. Princípio da dupla incriminação. Também chamado de incriminação recíproca. Ou também da dupla identidade. Dupla identidade, dupla incriminação ou incriminação recíproca. Tem que ser crime aqui, tem que ser crime lá. Não precisa ter o mesmo nome em iuris. Lógico. Lá vai ser outra língua. Não preciso nem dizer, né? Mas muita gente fala, precisa ter o mesmo nome do crime? Não. Tem que ser homicídio aqui, homicídio lá? Não. Até porque não vai ser. Ok? A pessoa, mas precisa ser o mesmo nome traduzido? Também não. Pode ser outro nome. O que importa é que a conduta seja criminosa dos dois países. Isso é que importa. Terceira condição na tela. Vamos lá, terceira condição. Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Ou seja, tem que ser um crime que a lei brasileira autoriza a extradição. Se for um crime político ou um crime de opinião, a lei brasileira não autoriza a extradição. Logo, ela não vai punir o cara aqui. Logo, o cara não tem que entrar no Brasil? Tem. Mas é um crime que a lei brasileira não autoriza a extradição. Ela fala, não é crime político, crime de opinião. E aí eu coloquei os outros casos. Contravenções penais, atos infracionais. Se for ato infracional, o Brasil não vai punir, porque não cabe extradição em ato infracional. Se for um menor que praticou uma conduta lá e ele veio para o Brasil, não teremos territorialidade condicionada, porque é ato infracional. Infrações de menor potencial ofensivo, crimes cuja pena máxima não ultrapasse 2 anos. Se for nesses casos, o Brasil não aplica a lei. Por quê? Porque a nova lei de imigrações prevê isso. Antigamente era crime com pena até 1 ano, mudou para 2. Agora é 2 anos. Infrações de menor potencial ofensivo, o Brasil não extradita. Se o Brasil não extradita, o cara que está aqui, ele não vai extraditar. O cara praticou o crime lá fora, veio para o Brasil vai extraditar. Não, nesse caso não extradita. Logo, não é um caso de extraterritorialidade condicional. O Brasil não pune, o Brasil não está nem aí, o Brasil deixa para lá. Praticou uma infração de menor potencial ofensivo lá fora, veio para o Brasil não faz nada. Até porque TC aqui não dá nada, nunca dá nada, então não precisa fazer nada. Na tela. Okay? Quarta condição. Não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido pena. São 2 casos. Absolvido, cumprido pena. Não é, aqui não está escrito condenado, está escrito cumprido pena. Não está escrito condenado. Vamos lá. Agente, olha só, cuidado. Agente praticou crime lá fora. Um brasileiro, por exemplo. Colocando aqui numa hipótese de extraterritorialidade condicionada, tá? Brasileiro. Crimes praticados por brasileiro. Lembra das 3 hipóteses, né? Crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Crimes praticados por brasileiro e crimes a bordo de navios ou aeronaves brasileiras, mercantes ou privadas, praticados no estrangeiro e aí não sejam julgados. Ok? Tranquilo? Imagine que um brasileiro praticou um crime lá fora, sofreu o processo e foi absolvido. Aí ele vem para o Brasil. Vai ser punido no Brasil? Não. Se ele foi absolvido lá, acabou. Acabou. Segunda hipótese. Brasileiro praticou um crime lá fora e foi condenado. Foi condenado. E cumpriu a pena. Depois veio para o Brasil. Brasil vai aplicar a lei dele? Não, não vai. Por quê? Porque ele já cumpriu a pena dele lá. Eu falei brasileiro, hipótese de condicionada, tá? Não estou falando da incondicionada, estou falando da condicionada, só da condicionada. Terceira hipótese. Brasileiro praticou um crime lá. E foi condenado, mas não cumpriu a pena, fugiu para o Brasil. A lei brasileira pode ser aplicada a ele? Pode. Professor, mas ele foi condenado. Ele pode ser condenado de novo? Pode. Porque a condição é não ter aí cumprido pena.
E não fala em condenado, fala em cumprido pena. Se ele cumpriu a pena lá, ok, o Brasil não vai aplicar. A lei fala não ter cumprido pena. Se ele foi condenado, não quer dizer que ele cumpriu a pena. Se ele foi condenado e fugiu, eu posso aplicar a lei brasileira. Se ele praticou o crime e fugiu, eu posso aplicar a lei brasileira. Porque ele não foi nem processado. Eu só deixo de aplicar a lei brasileira se ele cumpriu toda a pena. Somente se ele cumpriu toda a pena. Ou ele foi absolvido. Ok? Na tela. As próximas condições, elas estão no mesmo bolo. Elas partem da mesma ideia. Não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não estar extinta a punibilidade. Segundo a lei, pode vir comigo, segundo a lei mais favorável. Ou seja, se ele foi processado e absolvido, não vou aplicar a lei brasileira. Se ele foi processado e saiu perdão, ou de qualquer forma foi extinta a punibilidade pela prescrição, qualquer forma de extinção da punibilidade, está dentro do bolo aqui de absolvição. Acabou. Segundo a lei mais favorável, tá? O prazo de prescrição aqui no Brasil, 5 anos. O prazo de prescrição lá, 20 anos. Para o mesmo fato. Já passou os 5. Prescreveu, acabou. Não aplico a lei brasileira. Isso sim é extraterritorialidade condicionada. Já vimos todas as condições. São condições tranquilas. Não precisa decorar, basta entender. Tem que entender aqui como que é o esquema. Lembrando, essas condições só se aplicam na condicionada. Na condicionada. Nos 3 casos de condicionada. Eu já vi uma questão uma vez, CESP, a questão mais maldosa de extraterritorialidade que eu já vi. Foi o seguinte: um brasileiro praticou tráfico de drogas lá fora, em outro país. Foi condenado a 6 anos de prisão. E cumpriu a pena. Veio para o Brasil e, pelo mesmo fato, foi condenado a 10 anos e 4 meses de prisão. Aí a questão terminava da seguinte forma: portanto, dessa forma, deverá ele apenas cumprir 4 anos, no máximo 4 anos e 4 meses de prisão. É mais ou menos a aplicação do artigo 8º, que atenua, né? Certo ou errado? Errado. Por quê? Olha só. Era brasileiro, foi condenado, cumpriu toda a pena de 6 anos. Cumpriu toda a pena. Veio para o Brasil, foi processado e condenado a 10 anos e 4 meses. Aí vai cumprir só 4? Não vai cumprir nada. Na verdade, no Brasil, não aplica a lei a ele, não podia ter sido processado. Por quê? Porque a condição de aplicação da lei penal brasileira em extraterritorialidade condicionada é não ter aí cumprido pena. E ele já cumpriu a pena. Se ele já cumpriu toda a pena no estrangeiro, eu não aplico a lei penal brasileira a ele. Não se aplica a lei penal brasileira. Por quê? Porque já cumpriu toda a pena no estrangeiro. Maldade pura. Maldade pura. Questão mais difícil de extraterritorialidade que eu já vi. Essa foi a mais difícil. Salvo o melhor juízo. SMJ, né? Salvo o melhor juízo. Tudo bem? Vamos lá? Resumindo, rapidamente, comigo, vou resumir aqui rápido. Casos de extraterritorialidade incondicionada. Crimes contra a vida ou liberdade do presidente da República. Crimes contra patrimônio ou fé pública de toda a administração direta ou indireta. Crimes praticados contra a administração pública, por quem está a seu serviço. Crimes de genocídio, desde que praticado por brasileiro ou agente domiciliado no Brasil. E, por último, tortura, desde que praticado contra a vítima brasileira ou o agente entrar em território sob jurisdição nacional. Nesse caso de extraterritorialidade incondicionada, independe de condições. Independe. Se ele foi condenado ou absolvido lá, não importa, eu aplico a lei penal brasileira. Vai dizer o artigo 8º que se as penas são diferentes, elas são uma atenua a outra. E que se as penas são iguais, uma computa na outra. Ele não cumpre a pena. Mas a lei penal brasileira vai ser aplicada. Ele vai ser condenado. É na hora da pena que eu vou fazer essa detração. É só da pena. Vamos agora para o artigo, para o inciso 2º. Extraterritorialidade condicionada. Depende de condições. Quais são os casos? Primeiro, crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Segundo, crimes praticados por brasileiro. Terceiro, crimes praticados a bordo
de navios ou aeronaves brasileiras, mercantes ou privadas, desde que ocorram no estrangeiro e aí não sejam julgados. Condições para a aplicação da lei penal brasileira. Primeiro, o agente tem que entrar no Brasil. Entrar o agente no território nacional. Segundo, o crime ser punido aqui e punido lá. Princípio da dupla incriminação ou incriminação recíproca ou dupla identidade. Terceiro, estar o crime incluído num rol em que o Brasil admite extradição. Porque se o Brasil não admitir a extradição, não aplica a lei penal brasileira. Crime político, de opinião, contravenção penal, infrações de menor potencial ofensivo, atos infracionais. Não se admite extradição. Logo, não se aplica a lei penal brasileira. Quarto, crimes se o agente já foi absolvido lá ou cumpriu toda a pena lá. Se ele já foi absolvido, já cumpriu toda a pena, o Brasil não dá a mínima importância. E por último, não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou de qualquer forma não estar extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável. Tudo bem? Tranquilo? Fechamos extraterritorialidade incondicionada e extraterritorialidade condicionada. Faltou uma, né? Faltou a extraterritorialidade hipercondicionada. O que é a extraterritorialidade hipercondicionada? Vamos raciocinar. É um caso em que eu sigo todas as condições. É condicionado. Só que eu tenho mais condições, por isso hipercondicionado. Eu pegarei todas as condições e aplico mais condições ainda. Todas elas, só que com mais. Por isso hipercondicionado. Qual é o caso? Vítima brasileira. A hipercondicionada é a vítima brasileira. Só que cuidado, o agente não pode ser brasileiro, o sujeito ativo. Porque se o sujeito ativo é brasileiro, já é uma hipótese de condicionada. Crimes praticados por brasileiro. Na hipercondicionada tem que ser crime praticado por estrangeiro contra brasileiro. Pronto, fechou. É crime praticado por estrangeiro contra brasileiro. Posso aplicar a lei brasileira? Posso. Desde que o autor entre no Brasil, seja crime aqui, crime lá. É um crime que cabe extradição. Tem que ser todas as condições. Ele não pode ter sido absolvido lá, nem cumprido pena lá, não pode ter sido perdoado lá, não pode estar extinta a punibilidade. Além de todas essas condições, tem mais. Artigo 7º, parágrafo 3º do Código Penal. Deixa eu só ver se eu não coloquei questão no meio. Tá aí, pode colocar na tela. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por sujeito ativo, por estrangeiro contra brasileiro, fora do Brasil. Ou seja, a vítima é brasileiro e o sujeito ativo é estrangeiro, e o crime ocorre lá fora. Se reunida as condições do parágrafo anterior, que é o parágrafo 2º, que traz todas aquelas condições. Além disso, mais condições. Não foi pedida ou negada a extradição. Se a extradição não foi pedida, ela foi negada. Não houve extradição. O cara ficou aqui. Se o cara ficou aqui, eu posso aplicar a lei nele. A extradição não foi pedida ou ela foi negada e ele ficou aqui. Ele tem que bater o pé aqui, ele tem que estar aqui para eu punir ele. Na hipercondicionada, ele não pode ir lá para fora, ele tem que estar aqui. E por último, requisição na tela do ministro da Justiça. Pode colocar na tela. Houve requisição do ministro da Justiça. Na hipercondicionada, ele tem que ficar aqui e o ministro da Justiça tem que requisitar. Ele tem que estar aqui e o ministro da Justiça tem que requisitar. Ok? Tranquilo? Perfeito. Vamos lá. Se eu coloquei alguma questãozinha aí. Coloquei uma questãozinha. Promotor de justiça. Essa questão aqui eu coloquei por quê? Por causa da lenda dos concursos mais difíceis do Brasil. Promotor de justiça de Minas Gerais. É um dos mais difíceis. Está entre aí os 3 ou 4 mais difíceis. Sem dúvida. Todo mundo fala, né? O que o pessoal faz, né? Por experiência própria. Já fiz a prova. É difícil mesmo.
Procurador da República, juiz federal, promotor de Minas, promotor de Goiás, os concursos do DF são os mais difíceis. Vamos ver a questão na tela. Olha a lenda, pode colocar na tela. No direito brasileiro, adota-se, no âmbito espacial, como regra, o princípio da territorialidade. Dada, porém, a relevância de certos bens, protege-os o direito até mesmo contra crimes praticados inteiramente fora do Brasil, a extra, né? Em respeito a certos princípios. Olha o que está falando para a gente, está dizendo que os princípios só se aplicam na extra. Bandeira, pavilhão, representação, justiça universal, cosmopolita, nacionalidade ativa, defesa real. A respeito, assinale a alternativa incorreta, que é errada. Que é errada. Vamos lá. Letra A, letra B, letra C, letra D. Vem comigo aqui, só quero ver se tem letra E para não dar o gabarito. Não tem letra E. Pode colocar na tela. Vamos fazer ao contrário, da letra D em diante. Vamos lá. A lei brasileira é aplicável, por força do princípio do pavilhão, ao crime praticado a bordo de embarcação mercante brasileira. A mercante é a privada, tá? Quando em território estrangeiro e aí não seja julgado. Falando a doutrina, nesse caso, de aplicação extraterritorial condicionada, certo ou errado? Crimes praticados a bordo de embarcação mercante brasileira que forem praticados no estrangeiro e aí não sejam julgados. É condicionada? É, corretinha. Lembrando que a questão que é incorreta, tá? Ele quer incorreta. Letra C, e é pavilhão, né? Princípio do pavilhão, também chamado de princípio da bandeira ou representação. Pavilhão, bandeira ou representação. Letra C. A lei brasileira é aplicável por força do princípio da proteção, também chamado de defesa ou real, ao crime praticado no estrangeiro contra a administração pública por quem está a seu serviço. É uma hipótese, né? Falando a doutrina, nesse caso, de aplicação extraterritorial incondicionada, corretíssima. É incondicionada, crime praticado no estrangeiro contra a administração pública por quem está a seu serviço. Para mim, princípio da proteção, defesa ou real. É administração, estou protegendo a administração, né? Letra B. A lei brasileira é aplicável por força do princípio da personalidade. Ao crime praticado no estrangeiro por brasileiro. Crime praticado por brasileiro. Falando a doutrina, nesse caso, de extraterritorialidade condicionada. Aqui está certo, é condicionada. E aí, é princípio da personalidade? Não falei. Sinônimo de nacionalidade. Personalidade ou nacionalidade? Se fosse nacionalidade, você colocaria certo? Colocaria. Também coloque personalidade. Ok? Letra A na tela. Letra A. A lei brasileira é aplicável por força do princípio da justiça cosmopolita ou justiça universal ao crime contra a dignidade sexual de criança praticado no estrangeiro, quando o agente ou vítima for brasileiro ou pessoa domiciliada no Brasil. Falando a doutrina, nesse caso, de aplicação extraterritorial incondicionada. Está errado isso. Não temos esse caso. Eu tentei adaptar ele ao caso da condicionada. Crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Mas eu não preciso que a vítima seja brasileira. É só crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Que é a justiça universal, que é condicionada. Tentei adaptar, mas não deu. Falou que é incondicionada, falou que tem que ser vítima brasileira. Está errado. Fácil. Questão fácil. Gabarito, letra A. Na tela. Gabarito, letra A. Era um caso que não está previsto no artigo 7º. Era só isso que tinha que saber. Ele queria a incorreta. Um caso que não está previsto no artigo 7º. Ok? Confirmando o gabarito, letra A.
Perfeito? Difícil? Não, não é difícil. Pode vir comigo. Difícil? Não. Essa é uma questão fácil. Toda prova tem questões fáceis e médias e difíceis. Essa é uma questão fácil. Tá, essa é uma questão fácil. Na tela, vamos fazer mais uma questão. Banca CESP, 2015. Auditor. Julgue o item a seguir, referentes à lei penal no tempo e no espaço, e os princípios aplicáveis ao direito penal. Situação hipotética. João, brasileiro. Tem que raciocinar o tempo todo, você não pode parar. Você tem que raciocinar. Sendo brasileiro, eu já tenho aqui uma hipótese de aplicação da lei penal no estrangeiro. Uma extraterritorialidade condicionada, porque ele é brasileiro. Eu já tenho aqui uma condicionada. Residente em Portugal cometeu o crime de corrupção e lavagem de dinheiro no território português. Ou seja, já tem aqui uma condicionada, porque ele é brasileiro. Condutas essas tipificadas tanto no Brasil quanto em Portugal. Opa, trouxe aqui uma condição. Princípio da dupla incriminação. Antes do fim das investigações, João fugiu e retornou ao território brasileiro. Vamos lá, a questão ela se adaptou a você. Ela falou assim, olha, ele é brasileiro. Já te disse que é um caso de aplicação, já te deu um indício que é um caso de aplicação de extraterritorialidade condicionada. Aí falou assim, olha, é crime aqui, crime lá. Te deu uma condição. Olha, ele fugiu para o Brasil. Entrou no território nacional. Te deu outra condição. Olha, o crime é de lavagem de capitais, lavagem de dinheiro e corrupção. Nesse crime, cabe extradição. Não é o crime que excepciona a extradição. Te deu outra condição. Ele te deu mais uma condição, quer ver? Te deu mais uma. Olha, antes do fim das investigações, ele fugiu para o Brasil. Não foi absolvido. Não cumpriu pena. Te deu outra condição. Só faltou uma condição. Não ter sido perdoado ou não estar extinta a punibilidade conforme a lei mais favorável. Só faltou essa. Vamos ver a questão. Na tela. Assertiva. Nessa situação, a lei brasileira pode ser aplicada ao crime praticado por João em Portugal. Pode ou não pode? Pode. Desde que preencha a última condição. Não estar extinta a punibilidade. Ou não tenha sido perdoado. A questão nem fala que ele foi perdoado, né? Não foi. Senão a questão falaria. Ok? Questão fácil ou questão difícil? Pode colocar na tela. Questão fácil. Questão fácil, tranquila. Ela demandava um raciocínio maior. Demandava que você lembrasse mais ou menos das condições. E das espécies, né? Saber que crime praticado por brasileiro no exterior é uma hipótese de extraterritorialidade condicionada. Aí foi te dando as condições. Falou, beleza, cabe. Ok? Tranquilo? Beleza? Com isso, irei terminar aqui territorialidade e extraterritorialidade, tá? Territorialidade e extraterritorialidade. Faltou um artigo. Eu vou puxar esse artigo na internet agora para você. Pode ficar comigo que eu vou puxar o artigo. Um artigozinho. Consigo puxar aqui, não consigo? Coloca para mim aí uma página aqui. Puxar uma página na internet. Eu puxo esse artigo agora para você. É um artigo fácil, tá? Artigo fácil só porque eu não falei dele. Quer dizer, eu falei dele, mas a gente não leu ele. Eita, tá em tela grande aqui, tá? A letra tá grande. Pode colocar na tela. Eu coloquei aí o nosso Código Penal Brasileiro. Estou passando aqui o nosso artigo. Tá aí, parágrafo 2º, parágrafo 3º. Condições. Eita! Só quero descer um pouquinho. Não, bem pouco. Aqui. Aqui. Artigo 8º. A pena, já falei sobre ele, só não passei ele, né? A pena cumprida no estrangeiro atenua
a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada quando idênticas. Ou seja, teve uma pena lá. Se ela for igual à pena daqui, a pena lá é igual à pena daqui, computada. A pena lá, diferente da pena daqui, atenuada. Quando que eu vou ter as duas penas? Na extraterritorialidade incondicionada. Em regra, é extraterritorialidade incondicionada. Porque na condicionada, se ele cumpriu a pena lá, não vai ter pena aqui. Mas se ele foi condenado lá e fugiu, aí tem pena aqui. Se ele cumpriu parte da pena lá e fugiu, aí tem pena aqui. Aí eu posso atenuar também. Se ele cumpriu toda a pena lá, não vai ter pena aqui. Porque é uma condição, né? Não ter aí cumprido pena. Ok? Então, em regra, o artigo 8º se aplica na extraterritorialidade incondicionada, em regra. E numa hipótesezinha de condicionada. Tudo bem? Com isso eu termino. Extraterritorialidade condicionada é incondicionada. Ok? A aplicação da lei penal no tempo e no espaço. Um abraço. Eu te espero a seguir para mais um tópico de direito penal. Tchau, tchau. Olá, tudo bem? Dando continuidade aos nossos estudos de direito penal, atacaremos, e aqui é ataque mesmo, a gente vai no ponto, fazer você acertar a questão. Atacaremos mais um ponto do edital da Polícia Civil do Distrito Federal, que é o ponto contagem de prazos, tá? Vamos falar aqui da contagem de prazos. Como se dá a contagem de prazo no direito penal. Vou aproveitar e vou diferenciar do direito processual penal e ver que a nossa mente inverte. Ela acaba aí embolando na contagem de prazos. Primeiro vamos ler os artigos, depois eu explico na tela. O artigo 10, ele trata do Código Penal, ele trata da contagem de prazo do Código Penal. Ó. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Conta-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum ou o calendário gregoriano, tá? O calendário comum é o calendário gregoriano. Ok? Se cair na prova pelo calendário gregoriano, tá certo. É o calendário comum. Os dias, os meses e os anos. Pelo nosso calendário, o calendário comum. Engraçado é que o artigo 10 ele não fala para excluir o último dia do prazo. Muita gente fala isso. Fala de forma errada. Conta o primeiro, mas não conta o último. Isso é errado. Eu vou explicar por quê. Porque a gente conta errado. Ao contar errado, a gente tem que fazer isso para poder ajustar. Ok? Então, a gente vai ver que, na verdade, a gente aprende a contar de criancinha de forma processual. A gente não aprende a contar de forma penal, a gente aprende a contar de forma processual. Aí, para adaptar, a gente aplica essa regrinha. Conta o primeiro, exclui o último. Exclui o último está errado. Eu vou ensinar por quê. Ok? Vamos ler aqui o processo penal, depois eu ensino os dois. Processo penal está no parágrafo 1º. Todos os prazos correrão em cartório, serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingos ou feriado. Tem exceção isso, tá? No processo. Não se computará no prazo o dia do início, incluindo-se, porém, o do vencimento. Incluindo-se, porém, então não inclui o início, mas inclui o vencimento. No penal, inclui o início. No penal, inclui o início. Ok? Telinha em branco pra gente. Telinha em branco pra gente. Vamos lá. Vou pegar aqui um prazo de prisão temporária, 5 dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. A pessoa é presa 23 horas de segunda. Prisão. Quando ela deverá ser solta? A que horas, a que momento, quando, qual dia ela deverá ser solta? Ela foi presa às 23 horas
de segunda-feira. É uma questão que cobra contagem de prazo. E eu vou te dar a dica. Esse prazo aqui, o instituto, é de prisão. Prisão afeta diretamente a liberdade da pessoa. Se afeta diretamente a liberdade da pessoa, aplica-se a regra penal. Ok? Não é prazo processual. Aplica-se a regra penal. Perfeito? Regra penal inclui o dia do início, ponto. Aí você podia falar, exclui o vencimento. Não, porque o vencimento ele volta um dia. Na tela. Eu vou contar os 5 dias como a gente aprendeu, desde criancinha, que é a forma processual, não é a forma penal. Vou contar. Ó, hoje é segunda, tá? Hoje é segunda, 23 horas. Eu vou contar da forma que a gente aprendeu. Hoje é segunda. Para amanhã, terça. Amanhã, 23 horas, um dia, terça. Quarta, quinta, sexta, sábado. Então, no sábado dá 5 dias. Eu estou contando da forma processual. A forma que a gente aprendeu. E aí, contando da forma processual, eu adapto isso à regra penal agora. Como é que é? Deu sábado, né? Como é que eu adapto a regra penal? Eu pego esse último dia, excluo ele e incluo o primeiro, que é a segunda. A regra penal é diferente. É porque a gente conta diferente. Então a gente tem que falar que exclui o último. Não exclui o último. É porque a contagem é diferente. A gente exclui o último se a gente contar errado. Se a gente contar certo, não exclui o último. Quer ver como não exclui? Na tela. No direito penal, inclui o primeiro dia. Segunda, um dia. Professor, mas foi preso às 23 horas. Não importa o momento da prisão. Esse dia é todo contado. Vale um. Já vale um. Já vale um dia. Um dia, 2, 3, 4, 5. Sexta-feira. Professor, irei excluir o último dia? Não, não exclui a sexta. A sexta é o último dia. Eu vou excluir o sábado? Não, o sábado não é contado. A ideia de incluir o primeiro e excluir o último, ela surgiu por quê? Porque a gente contava errado. A gente contava o sábado. Aí exclui o último, exclui o sábado. Mas se você contar certo, você não precisa excluir o último. Ele já está excluído automaticamente. O prazo termina sexta-feira. Sexta-feira é dia de prisão. Sábado não é. Qual o momento ele deve ser solto? Meia-noite. Meia-noite é sábado. 23h59 é sexta. Até meia-noite ele tem que ser solto. Porque sábado ele não pode estar preso. Se ele estiver preso, é crime de abuso de autoridade. Lembrando que a prisão temporária é uma prisão do delegado. Ela é pedida por juiz, mas é uma prisão da investigação. O delegado pode soltar antes, por alvará do próprio delegado, tá? Ele pode soltar antes. Inclusive, a condução coercitiva de investigado foi declarada inconstitucional pelo Supremo. Eu não posso mais conduzir para ouvir e liberar. O que os delegados fazem? Pede prisão temporária, conduz, prende temporariamente, ouve e libera. A condução coercitiva virou prisão temporária, praticamente. Desde que preenchidos os requisitos de prisão temporária. Tá? Desde que preenchidos os requisitos da Lei 7.960 de 89. Perfeito? Vamos contar um prazo processual agora, um prazo processual, na tela. Olha o processual, 5 dias no processual. Ó. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Irei contar 5 dias no direito processual penal. O ato aconteceu na segunda. E o prazo do recurso é de 5 dias. O ato aconteceu na segunda, saiu a sentença, saiu alguma coisa na segunda, e tem 5 dias de recurso. O prazo do recurso. O prazo de praticar o ato processual. Não pode estar ligado diretamente à liberdade. Se estiver ligado diretamente à liberdade, é norma híbrida e aplica a regra penal. Aí vai aplicar a regra penal. Aqui aplica somente a regra processual. O que fala na regra processual? Eu excluo o primeiro dia, incluo o último. Eu excluo o primeiro. Se eu excluir o primeiro, eu tenho que incluir o último, por lógica, na tela. Então eu excluo o primeiro, vou contar. 1, 2, 3, 4, 5. Sabadão. Se o prazo termina no sábado, ele corre para a segunda, tá? Se o prazo termina no sábado, ele vai para a segunda. Ele não pode terminar em dia não útil. Ele pode correr em dia não útil. Ele pode correr. Se estiver no meio do prazo, o sábado e domingo é contado. O dia não útil ele é contado. Mas ele não pode terminar em dia não útil. No direito processual civil,
ele não é nem contado em dia não útil. Os prazos processuais civis, em regras, somente em dias úteis. A alteração do novo Código de Processo Civil. Processo penal não. Processo penal é corrido. É o 798, o prazo é peremptório, ele é corrido. Ele conta em sábado, domingo ou feriado. Ele só não pode terminar em sábado, domingo ou feriado. Terminar ele não pode. Aí ele vai ser prorrogado para o próximo dia útil. Nem começar. Tá? Nem começar. Começar também não pode. Ok? Prorrogado para o próximo dia útil. Perfeito, tranquilo. Prazo fácil. Prazo é fácil. Como você também terá que estudar direito processual penal, não sei se já estudou, mas no direito processual penal existe o Instituto da Decadência. Instituto da Decadência. A decadência no direito processual penal, ela está ligada aos crimes de ação penal privada, privativa do ofendido. Desde que não seja a ação penal privada subsidiária da pública. Tem que ser a ação penal privada comum, propriamente dita, ou até a personalíssima. Nos crimes de ação penal privada, o ofendido ele tem 6 meses para o oferecimento da queixa. E nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, ele também tem 6 meses para o oferecimento, para a representação. 6 meses para representar. E esses prazos são contados a partir do conhecimento da autoria. Eu sei um pouquinho de processo também. Eu tive que estudar para virar delegado, para virar policial do Senado. Tive que aprender. Felizmente, eu tive que aprender processo. A gente tem que estudar, né? 6 meses a contar do conhecimento da autoria, 6 meses para frente. Prazo em meses. Se ocorrer decadência, extingue a punibilidade. Acaba. Não dá nada pro cara. Extingue. Ele é solto, ele fica livre. Se ocorrer decadência, ele fica livre. Logo, o prazo da decadência é contado penalmente. O prazo da decadência é contado penalmente. Nos casos de representação, tínhamos o exemplo do estupro. Não temos mais. Cuidado. Em 2018, o Código Penal foi alterado 2 vezes. Os crimes contra a dignidade sexual foram alterados 2 vezes, né? Primeiro colocaram alguns crimes. Crime lá o 218C, que é o crime de a pessoa que divulga material de cena de sexo ou de estupro. E depois o crime 215A, que é a importunação sexual. E outras alterações. Uma alteração importantíssima foi o seguinte: ação penal. A ação penal nos crimes contra a dignidade sexual, todos eles agora incondicionada. Tudo incondicionado. Tudo incondicionado. Mas a ameaça, por exemplo, é condicionada. Crimes contra a honra, em regra, é ação penal privada. Crimes contra a honra, em regra, ação penal privada. Ok? Na tela que eu quero ensinar um negócio aqui para vocês. Seguinte, imagina que no dia 5... Sempre é bom pegar uma data que confunde. 5 de julho. Independence Day, 4 de julho. Em 4 de julho, o agente toma conhecimento do crime. 4 de julho, ele toma conhecimento do crime, que é um crime relacionado, é um crime de ação penal privada ou condicionado à representação, tanto faz. Privado, 6 meses para oferecimento de queixa, 6 meses para oferecimento de queixa. Condicionado à representação, 6 meses para representar. Os dois, 6 meses para oferecer queixa, 6 meses para representar. Pergunta, até que dia ele pode representar? Até que dia ele pode oferecer a queixa? Até qual dia? Respondam ou não? Podem responder aqui no chat. Até qual dia... a Vandinha colocou assim, Lei do Crime de Importunação Sexual. Artigo 215B, né, que trouxe o crime de importunação sexual e revogou a contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor. Tá? Foi revogado. Tá? Revogadíssimo.
Perfeito? Então, no meu caso aqui, até que dia, o último dia do prazo, o dia que ele pode representar, o dia que ele pode oferecer a queixa, vou te dar uma dica. Vou te dar uma dica. O prazo é em meses. Primeira dica, o prazo é em meses. Segunda dica, a contagem desse prazo é feito de forma penal. A contagem desse prazo, ele é feito de forma penal. Ok? Tranquilo? A contagem é penal e o prazo é em meses. Fica fácil agora. Até que dia ele pode representar? Te dei duas dicas. Isso aqui, quando cai em prova, cinco, 6, janeiro. Alguns meses foram dados os nomes de deuses, que é até nome de planetas, né? Deuses. Júlio, César Júlio, Augusto, César Augustus. Setembro é o mês 7, outubro o mês 8, novembro o mês 9 e dezembro o mês 10. O mês 11, janeiro, o mês 12, fevereiro. O primeiro mês era março, depois que foi mudado. Por isso que é setembro, outubro, novembro, dezembro. 7, 8, 9, 10, está igualzinho. Janeiro e fevereiro era o 11º e o 12º mês. E aí depois foi alterado, colocaram janeiro e fevereiro para os primeiros meses. E aí ficamos perdidos aí no agosto, setembro, outubro. Ok? Então deu ali em janeiro. Peguei o 4 de julho, joguei lá para janeiro. Aí deu 4 de janeiro. Eu não sei de onde você tirou o 6 aqui. Eu falei 4, não, você falou 6 de janeiro. 3 de janeiro, 5 de dezembro, 3 de janeiro, 6 de janeiro, 5 de janeiro. Começou a melhorar, muito bem. Começou a melhorar. Diego Pimentel, 5 de dezembro. Por quê? Não é dezembro. Pegadinha. Muita gente pega o julho e joga para dezembro. Não. 6 meses para frente, é 6 meses. Eu estou falando, não é 6 meses. Dá em janeiro. Então, vamos lá, ó, julho. 1 mês para frente, vai dar em agosto. 2, setembro. 3, outubro. 4, novembro. 5, dezembro. 6 meses, vai dar lá em janeiro. Vai dar lá em janeiro. Então, a forma de contagem aqui, já tem muitas respostas, a forma de contagem aqui é você pegar inicialmente o dia espelhado 6 meses à frente. Qual é o dia espelhado 6 meses à frente? 5 de janeiro. Esse é o dia espelhado... Calma, não é resposta ainda, tá? Esse aqui é o dia espelhado 6 meses à frente. Então pensa comigo. 5 não, 4. Falei besteira aqui. É 4 de julho, né? 4... Falei besteira, ó. 4 de julho, agora que eu vi aqui, ó. 4 de janeiro. Esse é o dia espelhado 6 meses à frente. Tá? Esse é o dia espelhado. Perfeito? Então, pensa comigo. Se eu contasse da forma processual, eu ia contando 1, 2, 3. E se eu contasse 6 meses, eu daria 4 de janeiro. Se eu contasse da forma processual, eu daria 4 de janeiro.
Fiquei contando 1, 2, ia contando os meses para frente certinho. Contei 30 dias, contei um mês, dá 4 de agosto, 4, e aí vai. Só que não é processual, é penal. Não é processual penal, é penal. Então, no penal, olha só, no penal, na tela, o dia 4 de julho, ele é contado. Independence Day, ele vale. Ele é contado. Se ele é contado, esse 4 de janeiro não é. Ele não vale mais. O último dia é 3 de janeiro. O dia final do prazo. Tá? 3 de janeiro. E eu vi aqui no chat que teve gente que acertou. Fico muito feliz. Acho que é 3 de janeiro, dia 3. Perfeito. 5 de dezembro, 3 de janeiro. Dá uma embolada aqui, mas 6 de janeiro, 5 de janeiro, mas eu vi que muita gente pegou aqui o 3 de janeiro. Os 3 aqui jogaram 3 de janeiro. Diego, dia 3, tem que falar, dia 3 de quê? 3 de janeiro. Né? Troca o mês aí, tu acaba errando. Perfeito, tranquilo. Você espelha o dia nos meses da frente, os meses que tem que ser, né? Que 6 no caso, e subtrai um dia. Tá? 4 de julho vai para 4 de janeiro, subtrai um. 3 de janeiro. Contagem de prazo, tranquilo, tá? Prazo penal, tranquilo. Não tem nenhuma dificuldade, ok? Como esse é um tema pequeno, para não embolar com o próximo tema, não deixar junto no mesmo bloco, o que eu vou fazer? Eu vou encerrar o bloco aqui, tá? E no próximo bloco, continuaremos no próximo tema, que será interpretação da lei penal. Próximo tema, interpretação da lei penal, para a gente poder trabalhar, tá? Espero você no próximo bloco. Tchau, tchau. Um abraço. E aí, pessoal, tudo bem? Tranquilo? Olha, por hoje deu, tá? Suamos a camisa aí, por hoje tranquilo. Acredito que eu tenha passado os temas importantes. Fechamos a aplicação de lei penal. Próximo tema vai ser interpretação da lei penal. A aplicação da lei penal acabou, tá? Próximo tema, interpretação da lei penal. Próxima aula, eu não marquei ainda o dia, tá? Mas lembrando que você tem que ficar atento, já coloca aí o lembrete para todas as aulas ao vivo de Polícia Civil. Você vai ter um curso completo. É só você estar disponível nos dias ao vivo. Então, no meu caso, já coloque aí o... Deixa eu ver aqui. Perdi aqui. Acabou? Acabou, tá? Acabou. Tô só no ao vivo aqui pra gente poder fechar. Acho que não ficou dúvida, né? Só teve uma dúvida que eu vi que ficou aqui, que foi o seguinte. Eu não vi quem foi que perguntou assim. Ah, a casa da embaixada. Olha, embaixada da Alemanha no Brasil. Aqui em Brasília tem uma embaixada da Alemanha. Aquele local ali é território nacional. Se ocorrer um crime ali, é lei brasileira em regra. Agora, se o embaixador praticar o crime, aí é outra história. Aí tem a imunidade do embaixador, a imunidade diplomática do embaixador. Mas o crime de furto, o crime normal que acontece ali na embaixada, ali é território nacional. É território do Brasil. Ok? Tranquilo? Entendeu? Ali é território, não é território da Alemanha. Tá? Não é território da Alemanha. A Alemanha não pode ter território aqui. Por quê? Porque senão fere a nossa soberania. Senão a Alemanha faria o quê? Compraria todo o território brasileiro e seria dono do Brasil. Não pode. Um país não pode ter território no outro. Ok? Foi uma pergunta que eu vi aqui, uma dúvida que ficou. Beleza? Com isso fechamos. Próxima aula eu dou continuidade. Coloque no lembrete. Vai ser ao vivo também. Depois vai para o curso. Um grande abraço. Muito obrigado mesmo. Estou recebendo muitos elogios. Fico muito feliz. Dar aula, às vezes é cansativo, mas é muito gratificante. E eu faço o que eu amo. Um grande abraço. Espero vocês na próxima oportunidade. Tchau, gente.